Bom, deputado, mais uma vez na cidade, né? Seja bem-vindo novamente. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento conturbado que a gente está vivendo no estado aí. O senhor tem acompanhado muito de perto, né, o que a nossa Alerj, a missão que a Alerj está tendo, né, nesse momento em que o estado está com um novo pensamento no governo. A gente tem acompanhado o seu trabalho, realmente, mais uma vez, muito combativo, né, e com um pulso firme a respeito dos seus posicionamentos. Queria que você falasse um pouco, né, já que a gente não teve oportunidade ainda, né, de falar desse início de trabalho, desse início de processo. Como é que o senhor está vendo, né, esse início de processo, com um novo governador, um novo pensamento, uma Assembleia muitíssimo, né, renovada? Olha, o tema é extenso, né? Hoje eu estou presidindo uma CPI da crise fiscal, porque a gente quer ver se colabora, né, com o nosso Estado para que possamos vencer a grave crise econômica e financeira que nós vivemos e que se estende aos municípios sem exceção. Para você ter uma ideia, proposta orçamentária para 2020, tem uma previsão de um rombo orçamentário de 8 bilhões. Estou dizendo para você que a despesa prevista é maior do que a receita estimada em 8 bilhões. Nós temos de restos a pagar, isto é, de dívidas de fornecedores dos exercícios anteriores, algo como 17 bilhões de reais. Nossa sonegação fiscal está na casa dos 8 bilhões, não, dos 11 bilhões de reais. E nós damos incentivos fiscais de 8 bilhões e meio. Essa conta não está fechando, né? Então nós estamos em regime de recuperação fiscal, ele tem que ser renovado até setembro de 2020, por mais 3 anos, mas nas condições que está, não pode ser renovado, porque você veja, se hoje acabasse o regime de recuperação fiscal, nós teríamos que pagar aproximadamente 13 bilhões de serviço da dívida. Então os números são muito duros. É uma arrecadação que está subindo, mas vai bater no teto, que é a do royalties de participação especial, mas que não se deve ao governo. Hoje está na ordem de 13 bilhões de reais por ano e chegará nos próximos 3 anos a 16 bilhões. E depois não passa disso, porque também o petróleo vai acabando, né? O ICMS, que é o principal imposto do Estado, imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, que os municípios têm a sua quota parte de 25%, esse cresceu 5%, né? Mas ainda é um crescimento muito baixo. Previsão de crescimento do Produto Interno Bruto esse ano não chega a 1%, já está se estimando em 0,9%, quer dizer, economia estagnada. Então, a gente quer resolver algumas questões, como, por exemplo, o serviço da dívida ativa. O Estado tem 90 bilhões para cobrar de dívida ativa. Anualmente ele não recebe nem em torno de 500 milhões de reais. É muito pouco. Mais de metade dessa dívida já se perdeu, porque são empresas que faliram. Então a gente precisa rever essa fórmula de cobrança, que é um malefício do Brasil inteiro, não é só do estado do Rio de Janeiro. E criar essa figura, e a gente está começando a discutir isso com intensidade, do devedor quanto mais, isto é, daquele que sempre não paga, e depois vai buscar seus direitos na justiça só para postergar, né? Então esse é o primeiro dama. A Assembleia tem funcionado bem nesse sentido, porque tem essa CPI, tem a Comissão de Minas e Energia também discutindo muito a questão do petróleo, do gás, tem uma CPI do feminicídio. Então, sob o ponto de vista de funcionamento das comissões de 7 CPIs instaladas, a Assembleia está muito ativa. Tanto é que nesse recesso que começaria semana que vem, a casa vai funcionar com sessões de 1 a 3 de julho, né? Mas eu também com a CPI vou funcionar no recesso e outras instituições da casa também. O grande problema é o plenário, que quando chega no plenário, não para votações daquelas pautas objetivas, né? Mas quando chega a se colocar da questão
um pouco mais ideológica, fica de um lado aquela direita mais xiita, representada por alguns, não são todos, mas por alguns deputados do PSL, naquela provocação e briga constante com aquela esquerda também mais xiita, representada por alguns deputados do PSOL. É como se fosse uma disputa eleitoral que não acaba. E que um vai complementando o outro, se retroalimenta. E a gente tem que tentar ali botar o bom senso, a sobriedade, o equilíbrio. Nesse sentido, é para casa uma novidade, porque o debate político sempre houve, mas com o grau de virulência que está, nunca ocorreu. Mas também reflete, né, o que acontece nas redes hoje. Qualquer opinião que você dá na rede, você vai encontrar uma pilha de pessoas lá radicalizando quanto à sua opinião. Então é um momento também difícil do nosso país, né? Agora, acho que essa crise que vivemos aponta para um futuro, para uma saída mais equilibrada. Eu não acredito que nos próximos pleitos, principalmente o presidencial, a disputa se dê entre direita radical e esquerda radical. Vai se procurar ou uma posição de centro-direita ou uma posição de centro-esquerda, porque o extremismo não leva a nada. Agora, deputado, tem uma coisa que a gente tem percebido muito nesse cenário de crise e que os municípios também estão intensivamente trabalhando, que é o buscar o aumento da arrecadação, né? Você fala muito em buscar aumento de arrecadação, tem que arrecadar mais, tem que fazer campanha, refis para lá, refis para cá, mas a gente ouve pouco falar da diminuição dos gastos, ou seja, do corte de cargos, da redução da máquina. Como é que o senhor vê, né, no olhar, já que o senhor está dentro dessas discussões, no aspecto dos municípios, essa visão, né, do corte de gastos meio que sendo deixada de lado? Olha, primeiro que o refis não é a solução. O que é refis? É o refinanciamento da dívida de terceiros com a prefeitura. E o refis, ele faz com que você desprestigie o bom pagador e prestigie o mau pagador. Ele sabe que não pagando seus impostos lá na frente, ele vai ter a campanha, vai parcelar e vai diminuir os juros, vai diminuir as multas, etc, etc. Então, o corte de despesa também é essencial, mas o corte de despesa tem determinados limites, né? Porque você não pode deixar de gastar os percentuais constitucionais em educação e saúde. E sem educação e saúde a população não tem nada. Você não pode deixar a prefeitura de gastar em limpeza urbana, né? Então você deveria, no fundo, sempre reduzir o número de cargos comissionados. Porque o número de cargos comissionados, sempre nas prefeituras e no próprio Estado, é muito além da necessidade. E aí você tem muito assessor político. E assessor político, em geral, com as exceções, nem sempre tem produção adequada, compatível com o que ganha e compatível com a necessidade da população. Então, o primeiro grande corte na despesa de pessoal é o número de cargos comissionados. Só ficar a estrutura de cargo comissionado a mais enxuta possível. E procurar, nesses cargos comissionados, botar pessoas capazes, isto é, que tenham pelo menos noções básicas, né, do que seja gerir a coisa pública, né? Noções de administração, de orçamento, enfim, daquilo que é fundamental. Então, a capacitação é uma palavra importante. A modernização da máquina administrativa, através de informatização, dos instrumentos que capacitam melhor com um menor número de pessoas. Combater fortemente os desperdícios. Ter um controle muito forte nas licitações e nos cumprimentos dos contratos. Ter uma controladoria ou um órgão interno que seja bastante autônomo, bastante independente, para fazer a prevenção contra a corrupção. Por quê? Porque a corrupção faz com que os preços
se elevem e logo os gastos se tornam irreais. Então você tem que reformular e você tem que aplicar tecnologia, inovação para que as prefeituras sejam mais eficazes. Porque nós não vamos ter tão cedo voltar a ter recursos abundantes. Então agora tem que se administrar com escassez de recursos. E escassez de recursos tem que ter realmente competência e capacidade gerencial. Agora, deputado, como é que está a relação do seu mandato com a cidade de Teresópolis, né? O senhor está sempre aqui, a gente já sabe, né, que a cidade ganhou um espaço bacana no seu coração, mas como é que está a sua relação com o governo? Está bacana? Está conseguindo trazer novidades para a cidade? Olha, eu sou um deputado de oposição. Aliás, desde que eu sou deputado, eu sempre estive na oposição. E também não é uma escolha consciente, porque eu considero que quem vence a eleição governa. Quem perde a eleição, o povo está dizendo para ir para a oposição tem que cobrar. Mas eu faço uma oposição equilibrada, né, e responsável. E verifico que tem questões municipais de Teresópolis, sem dúvida nenhuma, que precisam ser melhor encaradas, né? Eu tenho uma relação mais próxima com os municípios da região serrana, né, e com o município da capital. Aqui tem a questão aí pendente da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, porque tem a questão aí que a UERJ está querendo acabar com o curso de turismo. Eu tive essa notícia essa semana. Vamos ter que marcar aí uma audiência com a reitora sobre esse tema, que eu acho que é um tema relevante, né? Com a prefeitura em si, eu não tenho nenhuma relação direta, né? Mas sempre que se pedir socorro, a gente puder dar, a gente socorre. Está à disposição, porque o cidadão está acima dessas questões de você ser de mesmo partido, não ser do mesmo partido. Teresópolis tem um problema seríssimo, que a gente fez uma grande audiência pública na Assembleia essa semana, que é a questão habitacional, né? A cidade se favelizou muito, duramente atingida no período da tragédia aqui da nossa região serrana, e até hoje as questões não foram resolvidas, né? Então, a gente agora, pelo menos, nós tínhamos que investir 10% em habitação do total dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é muito dinheiro. O fundo vai arrecadar esse ano algo como 5 bilhões, seriam 500 milhões, mas ocorre que os governos não faziam isso. E quando a gente tentava impugnar as contas do governo por esse motivo, o próprio Tribunal de Contas dizia que a lei não era impositiva nesse ponto. Aí nós tivemos que fazer uma mudança agora, no final do ano passado, quando renovamos o Fundo Estadual de Combate à Pobreza por mais um ano, para que o governador mande a mensagem agora no final do ano para renovar por mais tempo. E naquele momento ele assumiu o compromisso, via os seus secretários com a Assembleia, de que se a gente reduzisse o Fundo de Habitação de Interesse Social para 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele faria esse investimento em habitação. E a gente botou na modificação, aí de forma incisiva, com concordância de todos, que se essa meta não fosse cumprida de investimento de 5%, que dá 250 milhões, seria objeto de possibilidade de rejeição das contas do governo, né? Então eu espero que agora possa sair algum recurso também para Teresópolis, para a área de habitação.